Oi, pessoal, boa noite. A segunda live da noite aqui. Hoje acabou de acontecer uma live super legal. Muita gente mandando DM pedindo entrevistar a conversa com a nutricionista Jéssica de novo. Então vamos agitar isso aí e vamos marcar de novo. Hoje vai ser muito legal. A gente vai falar um pouco sobre a Irlanda e com alguém que tem muita experiência nesse tema. Eu vou só esperar aqui a solicitação. Aqui, eu acho que rapidinho. Vamos ver aqui. Em algum... Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu tava, eu tava falando aqui que a gente vai falar um pouco sobre a Irlanda, né? Você tem muito conhecimento sobre a Irlanda. E antes de falar isso, eu queria te apresentar, né? Que você é fotógrafa de casamentos, estúdio, que é modelos e atores, e fine art, né? Isso, só um Exatamente. momento. Tá ótimo. Olá, tudo bem? Tudo bem? E, e você viveu 5 anos na Irlanda, né? Isso, desde 2015. Então, aí a primeira pergunta, por que que a Irlanda, né? Então, né, tem uma frase que as pessoas falam que não é você que escolhe a Irlanda, né? Que é a Irlanda que escolhe você. E é mais ou menos assim. Tanto foi o meu caso, como foi, acredito que seja de várias pessoas que acabam indo para lá, né? Um é para estudar inglês, né? Eu já falava inglês, mas eu queria ficar fluente na língua. E o segundo é que porque por ser um país na Europa, né, fica muito fácil de você viajar para vários outros lugares da Europa, né? Então você pega às vezes um avião, um trem e você está em outro país e dentro da Europa é muito barato fazer isso, né? Os voos são super baratos. Então, além de uma oportunidade de você estudar outra língua, de você morar fora, também é uma oportunidade de conhecer vários outros países e foi o que eu fiz, né? É, é, é perfeito isso, né? Unir as duas coisas. Unir o útil ao agradável, né? É, exatamente. E o clima lá é muito frio que nem falam? Então, o clima lá é complicado. Com certeza você não vai para lá pelo clima. Eu diria que se o clima fosse bom seria perfeito, mas como não existe nada perfeito, tinha que ter um defeito, né? Então lá é sempre céu muito cinza, muita chuva, muito frio, né? Foi uma das primeiras vezes que eu vi neve. E no inverno chega a fazer -4, -5 graus. E Nossa. não é fácil. Mas o maior problema não é nem o frio, é que assim, o frio seco, para mim, é muito melhor do que o frio úmido, né? Aquele frio úmido de que lugar que tá sempre chovendo, então você fica meio molhado, depois bate aquele vento, é horrível. É, Machuca, sabe? sei, mas eu não me imagino indo pra lá porque pra mim 18 graus é muito frio. 18, né? Frio. Isso. Imagina menos alguma coisa. Nossa, impossível. É, e, e eu fiz aqui uma pergunta. Quem é São Patrick? E por que a Irlanda não Então, tem cobras? isso mesmo. É São Patrício, né? O Saint Patrick. Ah, Bom, é. na verdade, ele é um santo padroeiro da Irlanda, né? É uma lenda, né? Uma coisa folclórica que eles falam. Que o São Saint Patrick's, ele expulsou todas as cobras da Irlanda. Então, Olha, por isso. E é verdade, na Irlanda não tem cobra, né? é verdade? É, não tem. E tem um dia que é no dia 17 de março, onde comemora-se o Saint Patrick Days. E seria como se fosse o nosso carnaval, assim, é o dia mais importante para eles. E nesse dia tem desfile e tá todo mundo vestido de verde e eles vão para as ruas e todo mundo com o trevo, né? E todo mundo de verde, todo mundo comemorando, festejando e é muito divertido. Vale Olha que muito a pena. legal. E vai gente de vários outros países lá para celebrar esse dia, né? É um dia muito importante para eles.
Olha que legal. E qual que é a história das portas coloridas? Então, uma outra coisa que eu ia Ah, falar, no St. Patrick Days, tem vários lugares do mundo que homenageiam a Irlanda, né? Então você às vezes vê que o Big Ben fica verde, a Torre Eiffel, e inclusive o Cristo Redentor do Rio de Janeiro também já ficou verde, muitas vezes em homenagem à Irlanda. olha que legal. Voltando agora, você me fez a pergunta da história das portas, né? Aham. Essa história, na verdade, são duas histórias, mas nenhuma delas é verdadeira. Mas é Olha, assim, principalmente quando você vai para Dublin, você repara que várias portas são coloridas, né? Tem uma amarela e do lado tem uma laranja, uma azul, uma verde. Inclusive tem uma foto de cartão postal que são essas portas, né? E, e aí eles contam uma das histórias é assim. Eles falam que tinha uma mulher que era inglesa, né? E aí houve a morte de um inglês. E essa mulher, ela ficou de luto, né? E ela pegou e pintou a porta de preto. E os irlandeses, como todo mundo sabe, eles não gostam dos ingleses, né? Eles pegaram e para contrariar essa mulher inglesa que pintou a porta de preto, eles resolveram pintar a porta com cor. Então cada um foi lá e pintou a porta de uma cor diferente. Essa é a olha. primeira história, né? A segunda história é que um irlandês tinha ido pro pub e ele ficou muito, muito, muito bêbado. E quando ele foi voltar, ele confundiu a porta dele com a do vizinho. E então ele resolveu pintar a porta dele de verde, por exemplo, para ele saber quando ele voltasse do pub qual que era a porta dele. E aí várias pessoas começaram a fazer isso também. Essa é a segunda versão da história, mas na Olha, verdade nenhuma delas é verdadeira. olha que legal. E quando a gente fala na Irlanda, a gente já lembra de Dublin, né? Sim, sim. E sobre Dublin Dublin? seria é a capital, né? Ah, exatamente. Então, Dublin, tem muita gente que fala que Dublin é Little Brasil, né? Porque tem muito brasileiro lá. Então, na verdade, as pessoas que vão fazer que nem eu fiz, né? Que vão para lá estudar inglês, elas vão para Dublin, se matriculam numa escola e aí elas começam a estudar. E outra razão também que muita gente vai para a Irlanda é o fato de que eles deixam você também, além de estudar, trabalhar. Então você tem uma certo período de horas que você pode trabalhar, é algo mais ou menos assim. Então tem muito brasileiro, é muito comum você estar andando na rua em Dublin e você ouve mais português do que inglês, porque tem muito brasileiro mesmo. Então, por isso que eles chamam de do pequeno Brasil, né? Little Brasil. É É, e bem. é Você já perfeito foi? porque. Hã? Você já foi para lá? Não, eu quero muito conhecer. E é perfeito porque, para quem quer estudar inglês e trabalhar, é muito menos burocracia do que para os Estados Unidos, né? Sim, com certeza. E você pode fazer aquela viagem e conhecer vários lugares da Europa, né? Que são Também. muito próximos. É perfeito. E, e tem uma frase que eu não sei se é um mito ou uma verdade, que diz que é, na Irlanda se bebe muito nos pubs. Isso é verdade? Então, é verdade, bebe-se muito na Irlanda. E tanto é que existem várias regras, né, que eles tentam fazer com que a população beba menos, mas não adianta muito. Por exemplo, você não pode andar na rua com uma latinha de cerveja na mão, com uma garrafa, né? Mas acho que nos Estados Unidos também é assim, você tem que esconder, né? Você põe dentro de um plástico, você tampa, você tem que tampar para ninguém ver que aquilo é uma bebida alcoólica, porque na cabeça deles você tá andando com uma garrafa, com uma latinha, o que seja, você quando passa alguém na sua frente, você pode estar induzindo essa pessoa a beber. Então você às vezes dá a ideia dela poder estar bebendo também, Olha. ou dela ficar com vontade de beber. Então é muito normal de que se passa a polícia lá chama Garda, né? É o Hum. nome da polícia. De você passar na frente de alguém da Garda e eles pegarem e jogarem fora a sua bebida, porque você realmente não pode beber em público, você não pode induzir outras pessoas a beberem. Tem outras regras também, eu ouvi dizer de uma que não podia ter
Pub muito próximo às praias, né? Porque eles achavam perigoso, né? De você, que eles bebem muito, né? De você beber, depois você querer dar um mergulho na água, por mais gelada que seja, você acabar se afogando ou algo do gênero. E uma outra lei também que tem um pouco a ver com a questão da Igreja Católica, né? Que os pubs eles têm um horário para fechar. Então, normalmente 1 da manhã os pubs fecham e não se pode mais vender bebida alcoólica. Então eles realmente fazem de tudo para que a população não beba, mas não adianta. Eles continuam bebendo, dá esse seu jeito. E agora, no momento, com a pandemia, os pubs estão fechados, mas isso não é problema, porque eles vão no supermercado, compram a bebida deles e bebem em casa. Olha, dá um jeito e E tá continua. certo, né? Exatamente. E, e falando de Irlanda, assim, qual que é o esporte irlandês mais famoso que tem? Então, existem dois esportes irlandeses que chama Gaelic. Você tem o Gaelic, o hurling e o Gaelic Soccer, né? Que é o futebol irlandês e o hurling. É muito louco isso. Um é um stickerzinho, né? Um negocinho que você segura, né? Ele é mais ou menos. Não chega a ser um taco de beisebol, ele é um pouquinho diferente. E você tem uma bolinha pequena, assim, e, e você vai com o stickerzinho, né? E tem o gol normal, é que nem num campo de futebol, tem o gol normal, mas nesse gol tem duas hastezinhas que sobem. E você tem que jogar ou dentro do gol, que é o gol grande, que vale 3 pontos, ou você joga em cima. É muito complicado de explicar, mas é um esporte muito rápido. E eu fui assistir pessoalmente umas 3 ou 4 vezes. É super rápido e assim, é super violento, sabe? É uma coisa bem. Tem muito contato entre eles. E eles não usam muita proteção, que nem usa, por exemplo, no futebol americano, sabe? Que você tem aquele monte de capacete, aquela roupa que protege. Então eles falam que é muita loucura. Até pouco tempo atrás não se usava assim nem capacete. E Nossa, numa dessa, imagina os caras com um monte de negócio de madeira atrás de uma bolinha minúscula que você mal vê e o negócio é super rápido. E é muito legal. E só é engraçado que eles falavam assim, mas a Irlanda é a melhor nesse esporte. E eu falava assim, mas quem que joga? Ah, só a Irlanda. Então como que não ia ser a melhor, né? Mas tudo bem. E o outro do futebol deles é uma mistura, que é um futebol que você joga com chutando a bola, mas você também joga segurando a bola. É muito louco, é muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de colocar no Google, no YouTube, e procura um vídeo sobre isso, porque é muito complicado de explicar, mas vale a pena. É super interessante e divertido. olha, muito legal. E você falou que a Irlanda é o único país que tem, eu lembrei do Chaves, né? A Irlanda está em primeiro lugar, mas é a única que tem. Tipo, e eles falando com maior orgulho. E eles falam assim, que eles também são ruins no futebol, mas que eles adoram, que eles torcem ganhando ou perdendo, que é verdade. Eles Olha, estão sempre comemorando. que É legal. tudo, tudo é um motivo para poder estar bebendo. É, e, e lá é muito famoso pelos castelos e as igrejas que tem lá, não é? Sim, você tem. Nunca tinha visto na minha vida tantos castelos, tantas igrejas. E muito disso vem da cultura celta, né? E assim, eu sou fotógrafa, né? Eu faço foto de casamento e eu comecei a fazer fotos lá. Comecei a fotografar casamento e é muito legal, é muito, muito bonito, porque eles realmente casam nesses castelos e é uma coisa assim, sensacional, incrível. E tem muita igreja também, porque a Irlanda, ela sofreu muito com a influência da Igreja Católica, né? Só agora ela tá conseguindo meio que se desvencilhar. Inclusive, é algo que eu vou estar falando mais pra frente na live, eu vou dar um espaço para estar falando um pouco mais sobre isso. Mas um outro motivo que tem também de você ter muitos castelos, torres muito altas, era na questão dos vikings, né? Eles queriam ver os navios grandes dos vikings quando estavam se aproximando da Irlanda, porque a Irlanda é uma ilha, né? Então também era um motivo de proteção que eles sabiam quando os vikings estavam vindo atacar para a guerra, né? Olha, E, muito ah, legal. e para falar que eu tenho o meu lugar que tem o castelo mais bonito que eu vi na Irlanda é em Kilkenny.
Quem tiver a Olha, oportunidade de ir para lá, vão conhecer esse castelo em Kilkenny, que é maravilhoso. Vale muito a é, pena. eu conheço pelas fotos, é muito lindo tudo lá. Tudo é muito bonito mesmo. E tem um verde, acho que é porque chove tanto, que eu nunca vi um verde tão verde, um verde daquela cor. É impressionante, sabe? É muito bonito. Ah, com certeza. E sabe o que eu ia te perguntar? O que que é Claro. Shamrock? Ah, o Shamrock, eu acho que eu até tenho aqui um chaveirinho. É isso aqui, ó. Olha, É o trevinho, tá vendo? que é bem É o famoso. símbolo irlandês, é. É o símbolo irlandês. Então, a gente fala muito lá, né, do Shamrock, e também tem toda uma coisa do Leprechaun, né? O Leprechaun seria isso aqui, ó. Você já viu Olha, esse bichinho? olha Ele que é como legal. se fosse um gnomozinho irlandês, sabe? Ele é baixinho, pequenininho, e dizem que ele é guardião de um pote de ouro. Então tem até aquela brincadeira do arco-íris, sabe? Que eles falam se você achar o fim do arco-íris, você acha o pote de ouro, né? E Olha. lá na Irlanda é um lugar muito louco, assim. Eles falam que é Four Seasons in One Day, que seriam as 4 estações em um dia só, né? Porque faz calor, faz frio, chove, neva, tudo em um dia só. Então você sai e você não sabe o que vai acontecer, porque é imprevisível o tempo lá. Ah, Não é? dá não dá pra saber o que vai acontecer, porque realmente é uma coisa muito louca. Começa a chover, dá 3 segundos tá sol, depois de 5 minutos tá nevando, depois de 5 minutos tá sol de novo. É muito louco E isso. como E que lá tem, fica? tem muito arco-íris, né? E Eu quando nunca vi tanto você, arco-íris na minha vida. e quando você consulta o aplicativo do tempo lá, aparece o quê? O aplicativo nem funciona lá, ele fica louco. Não. Dá Ah, tilt. parece, mas a maioria das vezes eles não conseguem. Ele fala que vai acontecer uma coisa e não acontece. Porque realmente é muito louco isso. Olha que legal, a Ribeiro aqui falou que a filha dela mora na Irlanda há 4 anos. Ai, que legal. Quem sabe Olha, eu não vi ela lá. ó, até mais um comentário aqui. Muito legal essas informações, nunca tinha ouvido falar da Irlanda. Ai, que legal. As pessoas estão adorando, e eu também. E, Ótimo. e eu queria saber, eu nem sei pronunciar, o que que Tá. é Leprechaun? Como O que fala aí? Leprechaun. O Leprechaun é esse aqui que eu acabei de falar. Ah, É ele. então eu me perdi aqui. Não tem Desculpa. problema. Eu sei que esses nomes são confusos mesmo. É, e, Mas que nem eu te falei, ele é o duende irlandês. A Irlanda tem muito ah, folclore, tem muita história também, que nem tem no Brasil, sabe? Tem as histórias das fadas. É muito engraçado, às vezes você tá andando num bosque, num parque, e tem a árvore. E nessa árvore tem uma portinha bem pequenininha, assim. E normalmente são coloridas também. Aí você olha e fala, o que é aquela portinha, né? Aí eles falam assim, é a casa da fada. Elas moram ali dentro, na arvorezinha. olha que legal. Eles fazem as portinhas que eles falam que são as casinhas das fadinhas, né? Que são as fadinhas irlandesas. Eles são super supersticiosos e tem muita coisa de folclore, de lenda, das fadas do Leprechaun. Tem até um museu do Leprechaun em Dublin. Olha, É. O olha que museu é legal. assim, é tudo muito grande. Por exemplo, é uma porta enorme, uma cadeira enorme, que é para você se sentir como se você fosse um Leprechaun pequenininho, entendeu? Olha que legal, demais. É. É, eu vi que tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas, no ponto de interrogação. Quem quiser fazer, pode fazer, ou nos comentários, depois a gente abre aqui. Uma coisa que eu ia te perguntar, o que que significa as cores da bandeira da Irlanda, se tem algum significado? Sim. Eu não sei se vocês já viram a bandeira da Irlanda. Eu até tenho ela guardada, esqueci de pegar. Mas deixa eu ver se eu vejo aqui. Se tem alguma. Eu tô até aqui, ó, com o mapa de Dublin. A bandeira da Irlanda, enfim, ela é verde, é branca e laranja, né? E Sim. uma vez eu tava lá e perguntei, né, para uma irlandesa e falei:
tem algum significado, tal, né? E ela estava me explicando que o verde significa a Irlanda do Sul, né, que é a Irlanda República. O branco significa paz e o laranja significa a Irlanda do Norte. Então a bandeira significa paz entre a Irlanda do Sul e do Norte, porque são povos que sempre brigaram, né? A Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte. Então a bandeira representa a paz entre os dois. Olha que demais. É, você não Ó, sabia dessa, né? não. A, a Regis aqui comentou, achava que o gnomo era o tal São Patrick. Como eu falo? St. Patrick? É. E aí é muito interessante, né, que na Irlanda o inglês é totalmente diferente dos Estados Unidos. Como que funciona esse sotaque irlandês para aprender, para pegar o jeito? Ah, então, isso daí, o sotaque é terrível. Eu acho que pior que o irlandês, pra mim, só o escocês mesmo. Mas, por exemplo, eu morei em outros lugares além de Dublin, né? Eu morei em Galway e morei em Cork. Pra mim, o mais difícil foi em Cork. Cork fica mais pro sul, né? É a segunda maior cidade depois de Dublin. E, nossa, eu não sei imitar o sotaque, mas eu sofria muito pra entender. Realmente é muito complicado. Não é fácil. E eu É. sempre estudei aqui inglês mais americano, né? Então você vai pra lá, você sofre muito. Teve até uma vez que eu nunca vou esquecer, eu tava dirigindo e eu tava com uma amiga irlandesa do lado. E a gente tava, inclusive, nos lugares mais assim, onde a população é mais velha, tal. E a gente parou o carro pra pedir informação e era um velhinho irlandês assim, né? E aí ele começou a eu baixei o vidro, ele começou a falar, né? Ele falou, ficou uns 5 minutos explicando. Aí eu falei tchau, né? Virei pra ela. E aí, né? O que que ele falou, né? Ela falou, meu, não entendi uma palavra. E ela é irlandesa, né? Eu falei, se você não entendeu, imagina eu. Exa- Entendemos nada, nada, nada. Nossa, é, É engraçado, porque às vezes nem eles se entendem, então sabe? é É muito impossível de louco. entender. Não, não é impossível, mas várias vezes é que eu tinha um limite, era assim, eu falava what, aí a pessoa repetia, aí eu falava what de novo, a pessoa repetia. Aí na terceira vez, meu, se eu não entendesse, eu só dava um sorriso e falava yeah, porque eu não ia perguntar de novo, né? Não entendi 3 vezes que a pessoa repetiu. Inclusive essa mãe dessa minha amiga, ela tinha um sotaque bem forte também. Eu também, nossa, era muito difícil. Eu já tava lá há 4 anos e não conseguia entender ela. E ela falava assim, que ela podia virar e falar que tinha alguém morrendo, que eu ia estar lá sorrindo, assim. Porque eu não fazia ideia do que ela tava falando. Eu só dava um sorriso e balançava a cabeça. É muito engraçado isso. Olha que legal. Olha quem está aqui, é minha professora da quarta série, que eu tenho muito carinho por ela, Legal. e ela conhece aqui alguma coisa. Ó, no dia de São Patrick's, eles fazem a busca ao tesouro do Leprechaun e vestem cor do Shamrock, é isso? É, todo mundo de verde, todo mundo, as criancinhas, os bebês, todo mundo. Eles vão atrás do pote de ouro, é isso? Tem Olha várias que parades em Dublin, que é tipo passear, não é passeata, né? Como tem no carnaval aqui, né? Como que eles chamam? Desfile, né? Seria um desfile. olha que legal. Super legal, é super animado e vai pessoas de todas as idades, desde criança até o pessoal mais velho. Outra coisa que é forte lá também é o Halloween, né? Dizem que o Halloween, na verdade, veio da Irlanda, né? E aí teve muita. Ficou muito grande nos Estados Unidos, mas dizem que originalmente saiu da Irlanda. Então o Halloween também é um grande dia para eles, depois do St. Patrick's, né? E engraçado que eu achava que era só coisa de filme, né? Que eu tava lá e batia na porta e abria a criancinha e falava trick or treats. E realmente todo mundo tem as balinhas, né, para dar. É muito legal, é muito divertido. Olha que Queria que legal. aqui também fosse assim, mas a gente não comemora muito, né? É, Halloween aqui não, né? não é muito comemorado aqui. E Eu tô aqui dando uma olhada, ó, eu tenho um livro da olha, Irlanda. Eu esqueci de alguma coisa aqui pra falar. Eu queria achar aquele cartão postal das portas. e Mas enfim, pode perguntar. qual que é a sua cidade favorita na Irlanda, né? Então, eu morei primeiro em Dublin, depois eu me mudei, fui pra Kildare.
depois eu fui pra Galway, depois eu fui pra Cork, depois eu voltei pra Kildare. E eu vou te dizer, conheci bastante lá, tanto no norte quanto no sul, né? E se eu fosse dizer a que eu mais gostei foi Galway. É uma cidade que tem praia também. É super legal. Acho que se a gente fosse pensar assim, mais ou menos, né? Pensando no Brasil, vamos supor que Dublin fosse ser São Paulo, né? Que é a capital, é a maior cidade, é onde tem os business e tal. Talvez Galway fosse um pouco mais, talvez Rio de Janeiro daqui, porque tem praia. E eu também morei em Cork, talvez Cork mais para o sul, Cork fosse, não sei, Florianópolis. Estou dando um exemplo, né? Aham, Mas, assim, que eu mais gostei foi Galway. É super legal. Inclusive, fizeram o. Sabe o cantor, o Ed Sheeran? aham. E fez uma música que chama Galway Girl. Olha, É. E mostra os pubs de Galway. É super legal. Inclusive, quem faz esse clipe com ele é uma menina atriz que ela fez um filme chamado Lady Bird, que é um filme ótimo irlandês também, que ela até ficou brava porque os ingleses adoram falar que os irlandeses são British quando eles são bons, sabe? Aí eles gostam de falar que são britânicos quando não são, né? Mas quando eles fazem algo errado, eles falam é irlandês, entendeu? ah, Mas é quando quando fazem com... algo bom, eles adoram falar que é British. E falaram que ela era British, ela ficou brava e falou: não, eu sou Irish, não sou British. Inclusive, entra depois no YouTube, coloca lá, Ed Sheeran, Galway Girl, assiste o clipe, vocês vão ver um pouco de Galway, dos pubs, é super legal, vocês vão ter uma noção melhor do que eu tô falando. Eu queria poder mostrar, assim, né, É, as coisas que eu tô falando. não, mas já tá dando pra entender tudo. É, que nem quando eu falei do futebol deles lá, é muito difícil explicar, né? Que é uma coisa que a gente nunca viu igual. Eu lembro que eu cheguei lá, eu vi aquele gol com aqueles pauzinhos em cima do gol. Eu falei, que é isso, né? Eu nunca vi isso na minha vida. É muito engraçado, mas depois a gente se acostuma e fica normal. Mas para explicar é muito difícil. É, é, exatamente. E, e a comida lá? Quais que são as comidas típicas de lá? Ai, nossa, eu nunca vou esquecer. Eu morava. Logo que eu me mudei, fui morar, é muito comum lá você dividir, né, um apartamento, uma casa. Então a gente chama de flatmates, né? Então às vezes você divide com uma, duas, três pessoas, né? Normalmente cada um tem seu quarto, tem gente que também divide quarto, depende. E eu tava morando com um irlandês, ele era chefe de cozinha. E eu tinha ido, não lembro, tinha saído, eu voltei, ele chegou mó feliz, assim, e ele falou assim: ah, eu fiz o jantar, tal, fiz o jantar pra gente, com uma garrafa de vinho, tal. E comecei a comer, né? Na época eu ainda comia carne, né? E eu senti uma carne esquisita. Tava muito estranho aquilo ali, mas eu não quis falar, né? O cara foi mó legal. Aí estamos comendo, de repente ele vira e fala assim: e aí, você gostou do lamb, né? Meu, lamb é carneiro, não só o carneiro, como o filhotinho do carneiro, né? O bebezinho, sabe? Nossa, quando Nossa, ele falou aquilo, eu queria vomitar, sério mesmo. Mas eu não sabia o que fazer, né? Porque tava no meio da comida e... Nossa, foi horrível. Então, resumindo a história, né? Eles comem muito lamb, que é o carneiro bebê, né? Outra coisa que eles comem muito é batata, né? É batata pra tudo. Às vezes você pede um prato que vem com a batata frita, mais o purê de batata, vem todos os tipos de batata. Você fala, mas já tem purê, pra que a batata, né? E outra coisa que eles fazem, eles colocam vinagre na batata frita. Tem até a Pringles, sabe a Pringles, que a original ela não é vermelha, o pacote de batata? assim, E tem uma versão que é salt and vinegar, que é sal e vinagre, e ela é azul. Nem existe no Brasil isso. Mas é a que eles gostam, é salt and vinegar, que é batata com sal e vinagre. Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma porçãozinha de batata e eles vinham com vinagre, assim, querer jogar em cima. Eu, não, né? Não é ruim, é que eu não como sal, mas às vezes eu ponho vinagre e não é ruim. Mas é esquisito pra gente, né? E outra coisa que eles comem, que também não é só irlandesa, é inglesa também, que é o tal do fish and chips, né? Que inclusive antigamente tinha aquela tradição que eles colocavam fish and chips no jornal. Era no papel de jornal que você comia naquilo, né? Hoje em dia tem até uns lugares moderninhos que é de propósito, mas é um papel bonitinho que imita jornal, sabe?
Olha que Então, o legal. fish and chips é o peixe, né? Um peixe empanado, meio frito mesmo, é bem pesado. E a batata frita. E aí, o que que vem? Vem um purezinho, é tipo um purezinho num potinho, é um purezinho de ervilha. Mas é bem purê mesmo, sabe? Que aí eles colocam isso junto. E é isso, o fish and chips é bem famoso, viu? Ah, E, sim. e o carneiro, eles fazem um negócio que chama stew, que é tipo uma sopa com esse lamb, né? Que é o carneiro bebê. Mas aí, eu particularmente não gosto da comida lá. É uma comida que assim, eu não gosto de sal, mas é uma comida extremamente sem sal, sem gosto. Não sei, eu não gosto, mas é pessoal, né? Tem gente que gosta. Pra mim, eu prefiro a nossa. É, acho que a gente sempre acaba preferindo a nossa, né? Mesmo tendo experiência fora, né? É, não sei, eu sou fã do arroz e feijão, né? É, E principalmente agora que eu parei de comer carne, e eles comem bastante lamb, pork, né? Que é porco, fish and chips. É uma comida pesada, é uma comida de frio, né? Muito diferente da gente. A gente come mais salada, mais frutas, comidas mais do calor. Lá combina mais essas coisas mais pesadas, né? Eles adoram também pedir takeaway, que é de Chinese. Eles adoram Chinese. Aqui já é uma olha. coisa mais leve, né? As pessoas curtem um japonês, né? Uma coisa mais. Mas enfim, aqui também tem um pouco de tudo, né? Não dá pra falar. Você tem árabe, você tem chinês, japonês, mexicano. É, tem. Mas a comida irlandesa mesmo tradicional, pode apostar, é batata. Olha. E, e agora, mudando um pouco de assunto, né? E sobre a fome na Irlanda? É, isso daí foi um momento muito, muito triste, assim. Inclusive, eu já ouvi irlandeses comparando isso com o Holocausto, porque foi um momento em que, assim, houve uma redução de 25% da população, né? Então, Nossa, foi no ano de 45, durou até 49. E, assim, a maior fonte de alimentação na Irlanda era a batata. E o que que aconteceu? Houve uma contaminação na batata e as pessoas nossa. ficaram doentes e começaram a morrer. E teve 1 milhão de mortos, depois teve mais 1 milhão que saiu da Irlanda, que foi para outro lugar por causa disso tudo, que não tinham o que comer, entendeu? As pessoas estavam morrendo. E esse 1 milhão de pessoas que migraram da Irlanda foram para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Por isso que, inclusive nos Estados Unidos, você tem muito que eles chamam de Irish American, né? Inclusive, muita gente falava que o Trump tinha descendência irlandesa e os irlandeses falam que não, que é escocesa. Mas os escoceses falam, não, é irlandesa. E aí fica nessa briga, Um né? joga pro Ninguém outro. assume aquele traste. Um Mas joga pro enfim, outro, é um momento totalmente. muito triste da história, onde muita gente morreu, onde muita gente acabou indo para outro lugar, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E tem inclusive umas estátuas em Dublin que é em homenagem à fome. Você vê uma família toda carne e osso, assim, sabe? Definhando mesmo, que é em homenagem a esse momento tão triste da história deles, né? Inclusive tem um conflito muito grande. Tem muitos filmes que depois eu posso até recomendar que de briga assim envolvendo Inglaterra, mas não vamos entrar sobre isso nesse momento. Tá ótimo. Próxima pergunta. A próxima pergunta, mudando um pouco de assunto, qual que é a sua banda favorita de lá? Então, você fala de música irlandesa, né? E vem na sua cabeça sempre U2. Não, não Uhum. é U2 minha banda favorita. Cranberries. Inclusive, é uma banda onde a vocalista, né, a Dolores, faleceu 2 anos atrás, se eu não me engano. E eles são de Limerick, né, que é uma cidade irlandesa. E eu particularmente amo essa banda. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar. Uma outra irlandesa também que canta, uma outra banda, é uma banda boy band, que acho que veio um pouquinho antes do Backstreet Boys, que é aquela Westlife, já ouviu falar? Ah, essa sim. É, essa boy band. E tem também
A Enya, já ouviu falar na Enya, que canta aquela música mais New Age? Inclusive, ela canta em inglês e às vezes ela fala Irish também, né? Já ouviu Olha falar que na legal. Enya? É, mas não sou fã de U2. Cranberries, minha banda favorita, irlandesa. Olha que legal. Tem É, até uma música, o nome de uma canção deles que chama So Cold in Ireland, né? Muito frio na Irlanda. e tem tudo a ver. E, e o, ah, Eu ia falar uma coisa, mas não, pode falar, depois eu volto, pode falar. tá. O que que foi aquele Volt, é, Volt Yes? Ah, o Volt Yes, espera aí que eu vou te mostrar. É o Yes Equality, tá vendo esse bottom aqui? Ah, Foi um referendo que teve, acho que foi logo que eu cheguei em 2015. E era um referendo que é assim, quando eles têm um assunto polêmico, por exemplo, eu acho que a gente teve um referendo no Brasil, eu me lembro mais ou menos que foi em relação à legalização das armas. Você lembra que foi todo isso. mundo votar? Aham. É um referendo. Então, toda vez que eles têm um assunto polêmico, eles fazem um referendo e as pessoas vão votar. Mas, mais uma vez, o voto lá não é obrigatório, como é aqui. Então, eles fizeram um referendo querendo legalizar o casamento gay. Não só legalizar, como as pessoas têm os mesmos direitos. Por exemplo, um casal homossexual que quer adotar uma criança ter os mesmos direitos do que um casal heterossexual. Então, eles chamaram esse referendo de Yes Equality. E nesse referendo, todo mundo que quis participar, por não ser obrigatório, foi votar. E foi uma grande festa, porque eles ganharam, né? O Yes ganhou. Então foi legalizado o casamento gay. E eles também tiveram um outro referendo muito importante. Esse foi mais recente, inclusive, acho que foi há 2 anos atrás, que foi em relação ao aborto. Mais uma vez, como eu já tinha falado, a Irlanda ela teve muita influência católica, né? Tanto a Irlanda do Sul quanto a do Norte. E isso pesava muito, por exemplo, muitas meninas acabavam engravidando e elas tinham que ir para a Inglaterra fazer o aborto, porque não era legalizado na Irlanda. Então elas até contam umas histórias de que toda vez que alguém do nada tinha que fazer uma viagem misteriosa, as pessoas já meio que desconfiavam de, tá indo para Inglaterra, né? Ah, E elas contavam como era difícil isso, né? Você ter que sair do seu país para ter que fazer isso, porque não podia na Irlanda por causa daquela coisa da Igreja Católica. Enfim, eles fizeram esse referendo e ganhou o referendo, e hoje em dia todas as irlandesas ganharam o direito de decidir o que fazer com o corpo delas. Então, se elas quiserem fazer um aborto, elas não precisam mais ir até a Inglaterra. E agora o UK, né, que é o Reino Unido todo, é legalizado o aborto, com exceção da Irlanda do Norte. Então agora eles estão querendo levar esse referendo para a Irlanda do Norte, porque Escócia já é legalizado, País de Gales já é legalizado, Inglaterra e Irlanda é República. Então agora vamos torcer para o próximo referendo ser da Irlanda do Norte e para que eles ganhem, para que a mulher possa ter liberdade de escolha. O que infelizmente no Brasil estamos a 1000 anos-luz, né? Agora querem tirar até o direito de você abortar se você foi estuprada. Então, não vou nem entrar nesse assunto, mas podemos ir para a próxima pergunta. sim, então tá um absurdo. É, É. e a língua falada? Então, todo mundo acha que na Irlanda se fala inglês, mas na verdade a língua oficial mesmo é a gaélica, né? Que eles chamam de Irish. Então, por exemplo, na União Europeia, a língua principal que entra na União Europeia é a língua gaélica. Mas, obviamente, que, por exemplo, você aprende na escola essa língua gaélica, que é o Irish. Então, todos os irlandeses aprendem desde pequeno, mas, obviamente, eles falam inglês, né? Mas, por exemplo, você está no trem, ou você está no ônibus, ou até mesmo na placa na rua, o nome dos lugares, eles sempre falam em irlandês e depois eles falam em inglês. Olha, Quase todos os lugares, porque eles não querem que essa língua morra, sabe? Eles têm
uma coisa de guardar essa coisa cultural. Tanto é que eles fazem com que as crianças continuem aprendendo nas escolas, mesmo não usando, que é para não deixar isso morrer. E o interessante é que essa língua, ela veio tanto dos celtas quanto dos vikings, né? E, por exemplo, a Escócia é a mesma coisa, mas é um outro tipo de gaélico, é o gaélico escocês. E País de Gales também. Mas depois, quando eles foram colonizados pela Inglaterra, a Inglaterra proibiu os irlandeses de falarem a língua deles. Então você era morto se você fosse pego falando inglês. Porque imagina, os ingleses chegaram, os ingleses invadiram, né, a Irlanda, dominaram a, a Irlanda e como eles não entendiam nada que os irlandeses estavam falando, porque eles falavam em Irish entre eles se sentiam ameaçados, né? Eles não sabiam o que eles estavam falando, então eles resolveram proibir. Se você falasse inglês, você corria o risco do cara ir lá e pá, 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 te metralhar, te dar um monte de tiro. Então, eles pararam de falar o irlandês porque eles foram obrigados a começar a falar os inglês. Desculpa, a falar Imagina. inglês. Mas por uma questão de honra, eu acho que até hoje eles preservam a língua e na União Europeia eles continuam como a língua oficial sendo o irlandês. E é engraçado porque você tem rádios que só falam em irlandês, às vezes você liga a TV, tem programa infantil que estão falando em irlandês, né? E tem cidades menores, principalmente lá pro lado de Galway, onde eu morei, que eles só falam em Irish. Então, Olha, dependendo do lugar que você vai, você tem que tomar cuidado, porque senão você não entende nada, né? Já mal entende o sotaque do inglês, imagina do imagina. Irish, que é uma língua, e é uma língua extremamente complicada, viu? Exatamente, se já é difícil soltar aqui em inglês, imagina. Imagina em Irish, né? Nossa. E tem Deve. uma, eu não sei pronunciar como que fala, mas todos eles sabem, porque assim, quando você está na escola, se você quiser ir no banheiro e você levanta a mão para pedir pro professor, você tem que falar em Irish. Então, eles esquecem como falar Irish, mas essa frase em especial, todos eles sabem, porque era o que eles tinham que falar quando eles queriam fazer xixi. Nossa, Eu não lembro agora como que era, mas pode perguntar para qualquer irlandês que eles sabem falar isso em Irish, pelo menos isso. olha, interessante. E é, Ah, e outra coisa, eu ah, morava em um lugar que chamava Newbridge, ah, né? Seria Ponte Nova em português. E lembra que eu te falei que quando você tá no trem, eles falam em Irish e depois eles falam em inglês? E aham. eu sempre tava no trem e eu ficava esperando eles falarem Newbridge pra eu descer, né? Mas eu nunca. Vou repetir como que eles falam em Irish, tá? Pode estar errado. Mas o Newbridge, eles falavam assim em Irish. Drogheda Nua. Drogheda Nossa, Nua. Algo parecido com isso. Eu não pronuncio certo, mas só pra você ver como é. Drogheda Nua. não tem Alguma nada coisa a ver assim. uma coisa com a outra. É, Impossível. pois. Parece outra língua mesmo. Sabe o que eu ia te perguntar? Seu escritor favorito? Meu escritor favorito é um irlandês, sabia? Oscar Olha, Wilde. É. Inclusive tem um parque lá em Dublin, né? Que tem uma escultura dele. Muita gente vai lá, ele tá sentado numa pedra, assim, as pessoas vão lá para tirar foto. Tem inclusive uma estátua em Dublin que eu nunca entendi direito. É assim, é uma mulher, ela tá perto de uma igreja, assim, e aparece um decote dela, né? Ela tá com vestido, mas tem um decote, assim. E falam que você tem que pôr a mão no peito dela. E aí as pessoas vão lá, põem a mão no peito e tiram foto. Isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar. Eu nunca entendi por que tem que pôr a mão no peito da mulher. olha. Vou dar uma olhada sobre isso depois. Foi algo que eu lembrei. E, e falando da Irlanda, né? Eu sou muito fã de UFC e, e ficou muito famoso o UFC depois da entrada do Conor McGregor, né? Que é Ah, irlandês. sabia que você ia falar dele. Ele, Então, olha, eu nunca gostei desse cara. Desde quando eu tava na Irlanda, quando ele foi fazer aquela luta com o José Aldo, não é? O brasileiro. pode ter, ele fez. Foi essa Lembra que que ele, eles lutaram e o Conor ganhou em segundos, né? em 13 E segundos. isso, eu tava lá.
Aí eu lembro dessa luta que os irlandeses deliraram, aí eles começaram a gostar do Conor e tal. Mas hoje, no momento, eu vou te dizer que a maioria não gosta dele. Olha, Ele foi pego, assim, fazendo muita coisa do tipo de envolvimento com droga, não só em usar droga, sabe? Dele ficar, assim, dias e dias, assim, cheirando, fazendo de tudo, como também ele começou a se envolver com venda de drogas, com traficante, com, sei lá, coisas desse nível, ao ponto de toda vez ele ser envolvido em briga, em... Você lembra do episódio que ele pegou uns negócios e começou a atacar no ônibus? ah, sim, E foi, teve um ele bateu num velho, porque o cara, ele nossa, simplesmente ele fez um whisky agora, né? Ele é dono de uma marca irlandesa de whisky. E eu acho que é, ele tava no pub e ele ofereceu o whisky pro senhor e o cara não quis. Ele foi e deu um tabefe na cara do velho. Ele é conhecido nossa, por fazer essas merdas. É, ele foi acusado de estupro, umas coisas assim, grotescas. Eu não é, sei te dizer se é verdade, se não é. Eu sei que ele só tá em escândalo, ele só tá associado a coisa ruim, baixo nível. E ele é um dos caras mais ricos que tem no momento, né? é, Imagina só, o quanto ele não ganhe pra fazer uma luta, né? só em uma noite ele ganhou 100 milhões de dólares para lutar com o maior lutador de boxe, né? Nossa, e assim, eu acho que no momento os irlandeses têm vergonha desse cara. Não É, sei, né? Tem quem goste, eu não vou me meter nisso. Gostos de discurso, lamento. Então, aos sim, fãs dele, me desculpa. Eu não gosto particularmente. E assim, os meus amigos irlandeses, até onde eu sei, eles têm uma certa vergonha. Mas tem quem goste. é Você uma gosta pena. dele? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Eu gosto dele dentro do octógono, né? Mas Aham. aí, mas aí fora, ele é uma É, decepção, só acaba com a nossa. imagem do MMA e do UFC, né? Pois é, e E na sei verdade não é lá. nada disso. O UFC é, é sempre uma história de superação e de muito respeito. Sim, eu sempre vejo assim esses caras brasileiros, por exemplo, que eles saem muitas vezes da favela sem oportunidade Sim, nenhuma e se tornam assim famosos, tipo uma puta história assim de lição de vida, né? o próprio Eu José acho isso Aldo tão... É verdade, tem até um filme dele, né? Que é teve o mais filme forte dele. que o mundo. Isso, que conta a história dele, a trajetória, né? Do cara que não tinha oportunidade, que saiu da favela e se tornou um dos maiores lutadores do mundo. É E como incrível. eles ajudam também, né? Eu acho que ele fez uma, não sei se é uma ONG, para essas crianças também da favela poderem lutar, né? E tal. E eu acho que o Conor é o contrário disso, né? Um exemplo de como gastar meu dinheiro em. Sei, né? O Neymar também não é nada de se orgulhar. Não é Mas nenhum enfim, exemplo. é. Mas enfim, eu respeito assim quem gosta. Eu sei que tem muita gente que gosta deles, então não vou ficar aqui falando mal, né? É uma coisa dentro do octógono, outra coisa é fora, né? Fora É, é muito decepcionante. Dentro muito. é normal gostar, mas não é um exemplo de pessoa mesmo. E não Pois é, representa o esporte, né? De jeito nenhum. pois é. Como que você é um atleta e você tá associado com É, drogas, essas coisas, né? Muito estranho. principalmente alimenta o preconceito de quem tem preconceito com luta, né? Porque não tem Uhum. nada disso do que ele faz. A luta é só lá dentro e é respeito sempre. Ó, falaram que eu gosto do Neymar. Não falei? Tem muita gente que gosta. Nada contra. É, exatamente. E eu ia te perguntar aqui, a primeira visita da rainha da Inglaterra na Irlanda. Nossa, você acredita que a rainha da Inglaterra só conseguiu vir para Irlanda em 2011? Olha, Pela primeira vez na vida. nossa, Você não sabia dessa, né? não.
Então, se você colocar, inclusive, no Google, ela veio inteira vestida de verde, dos pés à cabeça. Lembra que eu te falei que o verde representa a Irlanda? Aham. Então, pela primeira vez que ela se sentiu segura para vir para a Irlanda foi em 2011 Olha. e ela veio dos pés à cabeça de verde, porque simplesmente não era seguro. A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, elas brigaram até oficialmente até 2005, se eu não me engano, que foi quando eles estabeleceram um tratado de paz, entre aspas. Então, ela só pisou na Irlanda em 2011. O que é muito louco você pensar, né? Que isso tudo é muito recente. Que a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul pararam de brigar, assim. Porque eu tenho muitos amigos irlandeses do Sul que têm medo de ir pro Norte. Porque tudo começou com aquela coisa da Inglaterra, que foi quando você lembra, era Henrique, o nome do rei, que ele queria se separar da mulher dele e a Igreja Católica não deixava. Ah, Então a Inglaterra virou anglicana, não é anglicana? Não foi? Você não lembra das aulas de história? eu não lembro muito. Protestante. Ai, Nossa, qual peraí. era o nome É, dele? ó, agora a gente vai ter que encerrar. Se você quiser, a gente continua aqui na sequência, na próxima Vamos, live. vamos Ó, sim. vamos fazer uma coisa que eu aprendi aqui com a Jéssica, Uhum. nutricionista, que foi uma conversa incrível. E É. faz uma pose aí e que se alguém tirar foto, eu posto e fica bem legal. Faz Uma pose para tirar um foto? sinalzinho, para tirar um Sério? print. Assim? É, fica bem legal. Eu adorei a ideia Tá. dela hoje. Legal. Tá ótimo. Eu vou encerrar aqui e a gente continua. Oi. A gente continua aqui em seguida daqui 5. A gente continua daqui 5 minutos. 5? Tá bom. Tchau, tchau.